Fala galera, tudo bem? A aula de hoje é sobre uma dúvida de 99% das pessoas que está começando, né, que é proporção, e é uma forma da gente conseguir fazer os nossos desenhos de cabeça ou aqueles desenhos dos personagens que a gente mais gosta, sem fazer parecer com que eles fiquem estranhos, né? Aquele personagem que tem um braço muito longo, uma perna muito longa, ele fica meio esquisito, né? Ele fica parecendo meio Slender. Então nessa aula a gente vai solucionar 99% dos problemas de quem está com dúvida na proporção dos personagens. Quem começa a desenhar geralmente vai lá, né? Começa da mesma forma que eu comecei, da mesma forma que eu imagino que 80% das outras pessoas começaram, que é lá na infância, começa a desenhar através da cópia dos trabalhos de outros artistas que a gente gosta. A gente tá lendo um gibi, né? A gente tá lendo um quadrinho, seja ele americano, Batman, Super-Homem, ou a gente de repente começou já a ler mangá, e aí meio que se apaixona pela arte, né? E começa a tentar fazer um desenho parecido com o do artista que está ali na revista, né? Então vai de olho mesmo, né? Vai tentando copiar o olho daquele jeito que o desenhista faz, tenta fazer o corpo e tudo mais, né? Isso a gente chama, na realidade, de copiar a silhueta do personagem, né? Que a gente geralmente começa pela parte da face, né? E aí, geralmente, realmente, por causa começa pelo olho, né? E é um desenho meio que em espiral, né? Ah, eu fiz esse olho, oxa, esse olho ficou muito bom, então eu vou fazer o outro. Aí eu fiz o segundo olho, ficou muito bom, então eu vou fazer o nariz. E aí a gente vai seguindo em frente, né? E aí volta e meia corrigindo alguns passos que a gente fez errado, né? E aí, essencialmente o que a gente está fazendo, no máximo, assim, a gente pode exagerar e dizer que a gente está treinando um pouco o nosso olhar para conseguir copiar bem o trabalho de outras pessoas. Mas isso não quer dizer que vá nos desenvolver uma técnica muito profunda, nem de colorização, nem de arte final, nem de detalhamento ou mesmo de construção, né? A gente está muito autodidata, né? É realmente uma abordagem bem inicial para o desenho. E aí o que acontece, né? Quando a gente está começando a fazer esses desenhos e começa a fazer alguns desenhos muito bons, né? Que a gente considera, pô, essa cópia ficou perfeita, eu sou agora uma máquina de Xerox, né? Muito boa. Então quando chega nesse ponto, a gente começa a ver os trabalhos deles e começa a crescer aquela vontade de fazer os nossos próprios desenhos, né? A gente quer fazer os nossos trabalhos da mesma forma que os artistas que a gente gosta, né? Eu quero pegar, eu não quero mais desenhar o Naruto na posição que o Kishimoto fez, não, eu quero inventar meu próprio desenho. Eu quero pegar o Goku e fazer uma posição nova, eu quero fazer o Goku lutando contra o seu Madruga, sei lá. E aí chega um momento em que a gente leva um tapa na cara da realidade e a gente entende que a gente não aprendeu a desenhar nada mesmo praticando, né? Mesmo fazendo desenhos todos os dias durante, sei lá, X tempo, né? Será durante anos, né? Então é importante entender que mesmo que a gente copie muito bem, isso não implica que a gente saiba desenhar muito bem, tá? Copiar, qualquer pessoa treinada vai conseguir copiar, né? A pessoa que faz durante muito tempo só observando, ela vai conseguir fazer de uma forma ou de outra, porque ela está basicamente treinando o olhar dela, né? Aquela função motora de copiar. Mas saber desenhar, saber fazer estrutura, saber criar posições, né? Envolve muito mais conhecimentos do que simplesmente, né, essa parte de copiar perfeitamente um trabalho, né? E aí para a gente começar a fazer os nossos trabalhos de criação de personagem mesmo, que é um salto muito grande e uma grande dificuldade para todo mundo que está começando, a gente realmente fica buscando assim alguma regra, né, algum porto seguro que vai nos ajudar, né, a encontrar os tamanhos corretos do corpo, né? E aí geralmente a galera vai para a internet, ou vai aquelas revistinhas de como desenhar mangá, como desenhar quadrinhos, né, e vai buscando uma forma de conseguir construir o corpo, né? E na nossa cabeça a gente tem uma ideia muito vaga do que é a proporção misturada com um tipo de corpo, aí fica uma salada de frutas muito maluca, né? Mas a realidade é que a proporção ela é muito relativa. São regras que a gente criou assim para conseguir reproduzir a figura humana nas diferentes formas de arte, seja pintura, desenho, escultura, né? Qualquer forma de arte que a gente vai fazer vai representar a figura humana, a gente está de certa forma trabalhando com um pouco de proporção, né? E não foi uma coisa que foi criada agora, né? Tipo, a gente não criou a proporção para a gente ficar desenhando meninas de anime, né? Na verdade, isso é uma coisa que já remonta desde a antiguidade, né? Sei lá, dos
os egípcios, os gregos, né? Essa coisa toda da antiguidade já estava trabalhando com estudos de proporção para poder fazer diversos trabalhos, né? Para poder fazer várias coisas, né? E aí é claro que tem várias formas de a gente conseguir entender isso, né? E aí a primeira delas que eu gostaria de esclarecer bastante é de que a ideia nossa de proporção que a gente tem na cabeça é uma ideia muito relativa, muito ampla, né? A proporção sempre vai depender muito do contexto que a gente está aplicando as coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Kevin Hart, né? A pessoa normal aqui, né? Proporção normal, né? E a proporção relativa dele com o The Rock, né? Já tem uma grande diferença, né? Aí a gente coloca ele lado do Shaquille O'Neal, né? Então a gente olha o tamanho comparável deles, né? Então, claro que a gente não enxerga eles como fora de proporção, não, eles são completamente dentro da proporção, mas eles têm tamanhos muito diferenciados, né? E aí a gente tem aqui, por final, o Yao Ming, né? E aí entre o Yao Ming e o Kevin Hart existe uma diferença praticamente de 6 km de altura, né? Então, essa proporção que a gente tem na nossa cabeça, ela é muito relativa, né? Então a gente pode fazer personagens mais altos ou personagens mais baixos, simplesmente mudando pequenas coisinhas dentro do nosso desenho, né? Da mesma forma, a gente tem trabalhos, né, que vão envolver tipos diferentes, né, de corpos, né? Tanto masculino quanto corpos femininos, né? Então aqui a gente consegue observar com muita clareza, né, lado a lado, bem, a diferença de vários corpos, né? E claro que isso vai ser uma coisa tanto da altura das pessoas quanto da largura, né? Realmente os tipos diferentes, né? As figuras femininas, né? Elas têm essa diferença, a gente consegue ver com clareza aqui, mas também a gente consegue encontrar isso dentro da figura masculina, né? Então aqui a gente tem a figura feminina, então ela também está associada a formas básicas, que são um outro conceito, e aqui a gente tem diferentes formas, diferentes biotipos masculinos, né? E geralmente claro que existem alguns biotipos e tal, mas de uma forma geral a gente vai sempre associar a mais ou menos gordura no corpo, né? Então, na maior parte dos nossos trabalhos vão estar sempre associados a essa ideia de mais ou menos gordura sendo aplicada no corpo, né? Então, quando a gente vai trabalhar um desenho mais tipo quadrinho americano, então ele vai ter muito menos gordura corporal, né? Músculos muito mais definidos e menos gordura corporal. Já o mangá, ele vai pegar mais um personagem mais magro, né? Isso normalmente, né? Então, muito embora a gente tenha essa grande vastidão de tipos de corpos, né, que a gente possa fazer, é difícil que nos quadrinhos, né, no mangá, nas ilustrações mesmo, a gente vai fazer coisas muito diferentes disso, né? Mas é bom salientar que, na verdade, a estrutura que para nós, nessa aula, ela vai ser mais importante, era mais um conceito muito básico, meio atrelado ao esqueleto do corpo. Tá? Então a gente vai trabalhar esse conceito fundamental, que é o esqueleto do corpo, de uma forma muito abstrata, né? E o esqueleto do corpo meio que ele independe da nossa massa corporal, né? Então a gente pode ter uma pessoa mais magrinha, uma pessoa mais gordinha, e aí a diferença, né, vai ser exatamente na gordura aplicada no corpo, né? Porque os músculos eles vão ser exatamente os mesmos, né? De um para outro, né? Realmente vai ser as áreas de gordura que são mais ou menos amplas dentro do trabalho, tá? Então, para a gente começar realmente a entender o que seria uma ideia de proporção, a gente vai acabar buscando em livros, na internet, nessa literatura de proporção, né? E uma das primeiras que a gente vai encontrar é a que é do Andrew Loomis, né? Que o Loomis, ele lá nos anos 40, 50, né? Ele colocou no papel, nos livros dele, né, essa ideia de proporção masculina e feminina, né, focada no tamanho de 8 cabeças, né? Então é a ideia de que se a gente pegar o tamanho da cabeça e repetir ela, né, um X número de vezes, né, a gente consegue utilizar isso para poder fazer a proporção corporal, né? E nesse caso aqui o tamanho de 8 cabeças se refere à proporção adulta, né, masculina. Tá? Então é mais ou menos isso aqui, né? Então a gente tem aquela cabeça inicial, ela se repete mais 7 vezes e a gente utiliza isso para poder fazer os nossos corpos, né? É claro que nem todo mundo, né? Isso vai valer tanto para a ideia de rosto, né? Que existe uma proporção
né, meio padrão que a gente entende para rosto. Isso tanto para rosto quanto para corpo, isso não vai representar 100% dos indivíduos, né? Na verdade, isso são regras básicas que a gente utiliza meio que para começar os nossos trabalhos, para a gente conseguir se guiar nesse universo da proporção. E conforme o tempo vai passando, a gente começa, depois que a gente entendeu essa regra básica, a gente começa a quebrar essa regra, né? E essa coisa que era um fundamento se transforma um pouco no que é o nosso estilo de fato. E aí dentro de estilo, não existe realmente o que é certo e errado, né? Todo grande artista, ele começa muito regradinho, né? Muito dentro do fundamento. Qualquer grande artista, grande mestre, assim, no passado foi assim, até mesmo os grandes autores de mangá de hoje em dia são assim. Eles começam muito com o que é o fundamento básico, e aí com o tempo eles vão adicionando aquele tempero que é o próprio estilo dele, né? Então é bom a gente entender já a princípio que estilo e fundamento não são exatamente a mesma coisa. O fundamento ele tem que ser neutro. Já o estilo é um estilo muito pessoal, e aí ele tem as suas grandíssimas diferenças, né? Então o Loomis é meio que a primeira proporção que a gente tem um contato inicial quando está começando a desenhar, né? E aí eventualmente quando a gente de repente busca mais um sentido mais voltado para o mangá ou outros personagens, a gente começa a ver também outros tipos de proporção possíveis, né? E aí essas proporções elas sempre são baseadas na quantidade de cabeças, né? Então, claro que a pessoa ela não é a Hydra que ela tem 5 cabeças, não, ela tem uma cabeça, mas a gente está repetindo o tamanho da cabeça dela mais ou menos vezes. Então, quando a gente está trabalhando com 8 cabeças de tamanho, a gente está fazendo a ideia, né? Aquele ideal platônico de ser humano, né? Adulto com 8 cabeças. Então, ele vai ter um super equilíbrio entre parte superior e inferior, né? A gente depois tem com 7 cabeças de tamanho, que daí é uma proporção que muitos autores de mangá vão utilizar, e a gente vai ver isso meio que comumente sendo utilizado. A gente vai ter 6 cabeças de tamanho, que geralmente é um tamanho associado a adolescentes, né? Então, por exemplo, o Naruto ou qualquer outro personagem mais na casa da adolescência vai ser mais ou menos voltado para esse tamanho, né? A gente pula para 4 cabeças de tamanho, que a gente pega mais uma criança, né, ali pelos 8, 9 anos de idade, né? E a gente vai baixando, né, para 3 cabeças, para 2 cabeças. 2 cabeças a gente pode associar mais a um tamanho muito infantil ou até mesmo a um tamanho de tibi. O tibi também a gente pode utilizar fazendo 3 cabeças de tamanho, tá? E aí, e essas proporções elas são muito bacanas, mas ao mesmo tempo elas engessam muito o nosso trabalho, né? Então, quando a gente começa a entender a proporção, é legal da gente saber o tamanho de cabeça, né? Porque isso vai nos ajudar meio que a colocar esse nosso personagem dentro de certas caixinhas, né? Mas ele ao mesmo tempo ele vai engessar um pouco o nosso trabalho, o nosso entendimento de volume corporal mesmo, de como a gente vai fazer personagens dinâmicos, né? Porque independente da posição e do ângulo que a gente for fazer o desenho, a gente está sempre buscando encontrar essa proporção. Então a gente está fazendo uma pessoa numa pose super dinâmica em que a gente está vendo ela de cima e a gente está buscando encontrar essa proporção de 8 cabeças e ela propriamente dita dessa forma vai ser muito difícil da gente conseguir encontrar. Então ela funciona muito bem para quando a gente está vendo personagens que eles são bem de frente, ou eles são bem de lado, né, ou eles são em posição 3/4, e aí não tem uma variação muito grande de ângulo, de posicionamento, não é uma coisa super dinâmica, né? Porque quando a gente entra mais na área do que é a figura humana aliada à perspectiva, a figura de ação, a gente começa a perder um pouco dessa ideia de proporção, né? Essa proporção, né, é mais regradinha, e a gente começa a entrar mais na ideia da volumetria, né, onde vai ser muito mais importante a experiência, né, o fazer e errar, do que propriamente a gente ficar buscando a proporção de forma corretinha, perfeita, né? Então, mas para a gente começar, e a maneira que eu começo geralmente com os meus alunos, né, a maneira que eles vão ter um resultado melhor em menos tempo, né, não é buscando a gente fazer uma prática de proporção baseada no tamanho de cabeças. Na verdade, a gente vai começar uma prática baseada muito mais no sentido muito amplo do que é um equilíbrio corporal, né? E aí essa ideia de equilíbrio corporal, ela começa primeiro da gente entendendo mais ou menos as partes que a gente vai formular o corpo humano, tá? Então a gente vai começar a
a fazer esse estudo tentando entender que o corpo ele possui algumas partes e nossos desenhos eles têm que representar essas partes. Então, por isso que quando a gente está começando esse desenho, a gente não vai tentar fazer ele muito complexo, nada demais, né? A gente só vai tentar entender, primariamente, é que a gente vai trabalhar a área do que é a cabeça, né? Então, essa é a nossa primeira área. A gente vai fazer a caixa torácica, né? Então, de uma forma super simples, é um ovo, né? Então, ele é mais vertical do que ele é horizontal. E a gente vai ter a bacia, que daí ela é o contrário, né? Ela é muito mais horizontal do que ela é vertical. E existe aí um espacinho entre os dois, um espacinho bem pequeno que existe entre os dois, tá? Que é a área onde a gente tem, né? O nosso abdominal, né? As grandes áreas de gordura que a gente vai ter na área do abdominal vão estar aqui. E aí, se a gente traçar uma linha, basicamente ali, meio que no finalzinho, logo abaixo do que a gente tem de queixo, né, do nosso pescoço, a gente traçar uma linha lado a lado, a gente pode considerar ela como a nossa clavícula, e aí a gente começa a fazer os nossos braços. Veja que, na realidade, eu estou super simplificando tudo, né? Então, por exemplo, as partes que vão conectar, tipo, o osso que queria conectar nessa clavícula, eu só coloquei uma bolotinha ali, o cotovelo é uma bolota, a mão é uma bolota, né? O braço ali, né, a área que é antebraço que tem 2 ossos, eu estou simplificando para uma linha só. Da mesma forma, aqui na perna, eu não vou fazer o fêmur perfeito, não, vou fazer somente uma linha, que ela vai dar no joelho, né? O joelho é mais uma bolota, e depois a gente segue até o pé, e aí o pé eu posso fazer ele como se fosse um triângulo, por exemplo, tá? Então, a ideia é simplificar bastante esse formato para que a gente consiga ter um resultado super simplesinho assim, né? Então a gente vai ter basicamente um boneco de palitinho que ele vai nos ajudar a entender essas partes do corpo. Então a gente vai, na maior parte das vezes, estar tentando representar essas partes nos nossos desenhos. Então a gente vai começar a entender essas partes super simples. Então a parte superior do corpo, onde a gente tem o que é de importante, são 3 partes, né? Cabeça, caixa torácica e bacia. E através disso é que a gente vai começar a fazer posições diferentes, né? Então a gente vai conseguir fazer posições dinâmicas com isso, né? A gente começa por esse boneco de palitinho aqui, e através desse boneco de palitinho, depois, né, com um estudo mais amplo, a gente vai trabalhar a volumetria, né? E aí a gente pode aplicar diversas camadas dentro desse desenho, né? E para cada camada existe um estudo diferente. Então, por exemplo, para essa camada que a gente está vendo aqui em cima, a gente está aplicando a ideia de volume, né? Então os volumes mais cilíndricos, né? Os volumes mais arredondados que são do corpo, a gente poderia estar aplicando, por exemplo, a musculatura, né? E aí a gente tem que entender como é que os músculos se ligam, qual é a relação que existe entre eles, qual é o tamanho, como é que ele funciona flexionado, né? Então são diversos conhecimentos, diversas camadas que a gente vai estar aplicando dentro do desenho, né? Camadas como essa que eu tenho aqui no Photoshop, cada parte que eu estou fazendo aqui é uma camada diferente, assim como cada parte do nosso desenho, né? O desenho finalizado, ele tem diversas camadas. Ela vai desde o planejamento inicial, que seria mais esse manequim, né, palitinho, até o trabalho finalizado, né? Seja finalizado de forma digital, com cor ou não, né? Então são 1 milhão de camadas, né? E cada camada demanda um estudo diferente dessa parte corporal, tá? Mas aí, para a gente conseguir entender bem isso, na realidade, eu gosto de começar sempre, né, como eu falei, pela ideia de equilíbrio, e aí o equilíbrio a gente começa primeiramente determinando, né? Eu vou determinar aleatoriamente aqui, né, que eu quero que o meu personagem ele tome este espaço. É bem isso, assim. A gente não precisa super complicar esse estudo, na verdade, né? A gente pode transformar ele numa coisa super simplesinha mesmo. Então eu determinei que o topo da cabeça dele está aqui e a base do pé dele está aqui. Tá? Então a gente começa dessa forma super simples, né? E isso vai servir para todos os personagens que a gente for fazer. A gente pode fazer com menos distância entre os 2 pontos, com mais distância entre os 2 pontos, mas a ideia sempre vai ser a ideia de equilíbrio. E aí quando eu chegar, né, eu tento encontrar mais ou menos visualmente, né, o centro desse espaço, ó, eu dividi no centro. Pronto. Então eu já tenho uma divisão básica, né, em 3 pontos. Eu tenho a base, eu tenho o topo e agora eu tenho o meu centro. Tá? Então, a partir disso, eu já comecei a trabalhar a proporção. Então, se eu conseguir fazer meu desenho em cima disso aqui, ele já vai ter equilibrado. Então, o que eu vou aplicar aqui dentro agora? Então, eu vou aplicar em cima aquelas 3 partes que eu estava falando. Ó, então, eu vou fazer ele bem simples primeiro. Então, eu vou ter a cabeça aqui, eu vou ter
um oval aqui, que vai representar a minha caixa torácica, e depois a gente vai ter uma outra oval, né? Uma outra orientação, onde a gente vai ter a nossa bacia. Vou colocar um pescoço, vou colocar uma linha para os ombros e o braço. Aqui embaixo eu vou colocar as pernas. Pronto, eu já tenho, de certa forma, uma estrutura básica para poder fazer o meu corpo. Tá? Então, beleza, essa é uma forma da gente conseguir entender e ele vai ficar super equilibradinho. Se a gente conseguir manter o nosso personagem simplesmente utilizando isso, ele já vai super funcionar para os nossos trabalhos, né? A gente não precisa se preocupar tanto com relação a isso. Tá? O que a gente pode fazer ainda para achar uma coisa mais exata que isso? Então a gente pode fazer uma coisa super simples também, né? Então eu já tinha achado aqui no meu desenho a base e o topo, né? O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou mais uma vez pegar esse espaço que eu tenho aqui, ó, entre esses dois pontos, e eu vou achar o centro. Essa linha que eu estou fazendo aqui vai ser bem o peitoral do corpo, depois a gente vai entender isso. E agora eu vou pegar o espaço que sobrou entre este ponto e o topo, e eu vou achar o centro. O que isso aqui vai estar representando, tá? Quando eu estou fazendo isso, essa parte superior aqui, ó, ela vai ser exatamente a área que eu vou utilizar para poder fazer a minha cabeça. Ela pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, não tem problema nenhum, isso não faz muita diferença. Então aqui, ó, tá a área da cabeça. Ó, agora eu vou fazer bem fraquinho aqui, ó, a caixa torácica e a bacia. Ó, é o que eu estava falando antes. Então, aqui eu vou ter o pescoço, tá? Um bom tamanho do pescoço é mais ou menos, se a gente pegar o centro da cabeça até o queixo, a gente pode utilizar esse tamanho aqui para poder fazer da base do queixo até a linha da clavícula. Então ela vai funcionar super bem para isso. A nossa caixa torácica, ela está representada aqui, o espacinho que existe entre a barriga, e depois a cintura. A virilha, ela pode passar um pouquinho da linha, e ainda assim ele vai manter esse certo equilíbrio. Agora, se a gente pegar a parte inferior do corpo, né, que eu tenho aqui, ó, vou até tirar essa área aqui, então eu vou pegar a parte inferior do corpo, e eu também vou achar o centro dela. Ó, eu vou achar essa área inferior do corpo, o centro. E o que eu vou colocar nesse centro? Eu vou colocar exatamente os joelhos. Então, quando eu estiver fazendo o meu desenho, e a gente colocar o joelho bem no centro da perna, ele vai trazer para a gente também um equilíbrio na área inferior do nosso desenho. O nosso calcanhar bate ali na linha e depois o pé pode se projetar um pouquinho para frente com relação à perspectiva. Tá? Então a gente consegue fazer muito rapidamente um desenho de corpo simplesmente utilizando a ideia de dividir no meio, que é basicamente uma ideia de proporção áurea, né? Então a gente vai fazer tanto o rosto dessa forma, dividindo várias vezes no meio, quanto o corpo. E a gente consegue um resultado super simples e super rápido, simplesmente conseguindo fazer esse tipo de trabalho, tá? E aí, né, esse cara tá sem braço, né? O que a gente vai fazer para poder fazer esses braços? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é considerar que o braço, aqui ele meio que está conectado ao corpo, né, através dessa bolota, né? Que seria a nossa área do deltoide, né? Que ele meio que parece uma armadurazinha, uma ombreira de armadura, mas no início a gente é sempre melhor a gente considerar que ele está conectado aqui no corpo como se ele fosse um bonequinho, né? E a gente vai seguir essa linha, que é a linha da parte superior do braço, até mais ou menos o finalzinho da caixa torácica. Aqui a gente vai colocar o nosso cotovelo. Tá? E o que vai acontecer? O nosso braço, se a gente tirar as mãos do nosso personagem, né? A gente arrancou as mãos dele, ele vai mais ou menos até a virilha. Depois da virilha a gente coloca o tamanho da mão. Ó. E a gente, mais uma vez, vai ter um certo equilíbrio na criação do nosso personagem. Então ele vai ficar super equilibradinho dentro da proporção, né? Então a gente vai conseguir fazer um resultado super dinâmico com esse tipo de trabalho, tá? Agora tem muito mais do que isso que a gente poderia estar brincando, né? Então a gente pode evoluir essa ideia de proporção sempre brincando também com a largura que a gente vai utilizar. Eu vou tirar as linhas daqui para a gente poder enxergar bem isso, ó. Vou duplicar esse desenho para deixar ele do lado. Né? E agora que a gente está vendo esse personagem aqui, ele está meio parrudinho. Então eu vou
tirar, né, um pouco da opacidade dele e vou voltar com o meu desenho aqui. Vou fazer ele por cima dele mesmo, só para poder mostrar uma coisa super importante também. Então, dentro do desenho, a gente pode fazer muita coisa com a ideia de equilíbrio e também com a ideia das linhas principais que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente tem a clavícula aqui e a área da bacia. Então, eu estou fazendo somente a largura das duas, tá? Então, se a gente pegar esses tamanhos, a gente pode brincar muito com eles e isso vai ter resultados completamente diferentes dentro do nosso desenho. Então, a gente já sabe qual é o tamanho que existe aqui. Ó. Esses dois lados, o que está acontecendo? A gente tem a área dos ombros um pouco mais larga do que a área da bacia, né? E a gente acabou de fazer um personagem meio troncudinho, assim, né? Então, ele é meio parrudo. Eu poderia exagerar isso mais ainda e fazer com que a cintura fosse mais fina ainda. Então ele fica aquela forma clássica de super-herói parrudo. Então ele fica um super-herói parrudo, né, com a cintura bem fina. Então esse é um exagero que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho. Da mesma forma, a gente pode pegar a mesma proporção que a gente tem aqui e a gente diminui a largura dos ombros, né? É claro que a gente não pode fazer um personagem super pescoçudo com ombros fininhos. Ele vai ficar bem estranho. Até ele vai funcionar, mas ele vai ficar bem estranho. Então, geralmente, quando a gente faz esse tipo de diminuição, a gente também diminui um pouco a largura do pescoço. Então, a gente diminui a largura dos ombros e podemos manter a largura da cintura da mesma forma. Ó, e aí isso nos causa um resultado completamente diferente. Então, ao fazer isso aqui, a gente já associa isso muito mais à figura feminina. Ó. Então a gente tem essa diferenciação de larguras, né? E isso nos trazendo resultados muito rápidos para o desenho. Então a gente vai conseguir fazer basicamente qualquer personagem, né? Seja ele adulto, seja ele infantil, utilizando a ideia de equilíbrio. Então agora, para a gente conseguir resumir e simplificar basicamente o que a gente estava falando, né? Em uma coisa um pouquinho mais rapidinha, a gente pode simplesmente pensar na lógica básica de que a gente vai ter uma forma completa, que ela pode ser a forma do corpo, né? Então, na verdade, ela não está querendo dizer nada em termos de largura, mas pelo menos o que a gente está querendo dizer é que é essa altura que a gente vai ocupar para poder fazer o nosso corpo, né? A gente vai utilizar daqui até aqui, por exemplo. E uma forma bem exata da gente conseguir encontrar o centro é a gente fazer um X indo da base até o topo, né? O centro desse X, geralmente não, em todas as vezes, ele vai ser a divisão bem central, não? Então isso é uma maneira também bem rapidinha de conseguir achar a parte centralizada do corpo, né? E ela vai nos dar exatamente aquela diferenciação, né? Do que é a parte superior e parte inferior. E a partir daí a gente pode de maneira bem leve, começar a fazer aquela divisão entre as partes, ó, que seria referente aos espaços que a gente vai ocupar com costela, com a própria cabeça e com a bacia. Ó, não precisa ser nada muito definido, simplesmente a gente poder criar essa posição, né? E a partir daí a gente continua com aquela proporção meio comparativa. Lembrando que o cotovelo vai ficar mais ou menos na altura das costelas, que o final do nosso antebraço vai ficar no final da nossa virilha. E depois disso a gente pode colocar as mãos também. E a partir daí, se a gente pegar a parte inferior, dividir no meio, a gente vai encontrar os joelhos. Então a gente consegue ter uma proporção bem rapidinha, bem fácil de fazer para qualquer personagem que a gente tenha a intenção, né? Aí claro que a partir daí vai entrar um pouquinho das definições básicas, que é sobre volumetria, sobre outras coisinhas assim, né? Que são lições para outros momentos. Mas dá pra gente ter um resultado super equilibradinho, né? Super, tanto para mangá quanto para comics aqui. Em poucos minutos a gente já conseguiu ter um resultado muito diferente, né? Sem ter que ficar procurando e calculando a proporção, né? Em todos os nossos desenhos, né? E aí, essa proporção aqui, a dica mais valiosa dela é que ela não vai servir somente para os ângulos em que a gente está vendo ele completamente de frente, como esse ângulo que a gente tem aqui. A gente pode aplicar essa mesma lógica para quando a gente está vendo de cima, de baixo, uns ângulos bem enviesados. O que a gente precisa sempre imaginar uma forma básica, né? Que nem a forma do corpo aqui,
aqui, é o mesmo retângulo, só que agora a gente está vendo ele de cima, então a parte superior dele é mais larga, a parte inferior dele é mais estreita, né? Então ele causa essa impressão de perspectiva, né? Causa essa ideia de um V que a gente tem aqui no centro do corpo, né? Que é de estreitamento, né? Ele causa essa ideia de estreitamento, então ele vai criando esse V aqui, né, para baixo. E aí, a partir daí, é a mesma lógica, olha só, a gente divide ele no centro, a gente pode fazer aquele X, né, para achar bem o centro, né, perceber que o centro dele não tá, tipo assim, se a gente considerar o tamanho completo desse retângulo, o centro seria aqui, né, então ele está um pouquinho deslocado para baixo, mas ele ainda assim é o centro dessa forma, e essa é a nossa referência que a gente pode utilizar para poder fazer o nosso desenho, né. E aí, se a gente pensar o seguinte, né, a gente pode chegar e aí fazer uma nova divisão no centro, só dividindo a parte superior do corpo, e a gente vai ter também uma ideia super bacana de mais ou menos onde que a gente pode fazer, por exemplo, o peitoral e mais ou menos a área onde vai ficar a cabeça. A partir daí, é claro, né, que isso aqui é um estudo mais avançado, então ele depende também de conceitos mais avançados para poder a gente poder seguir em frente com ele, né? Mas então a gente tendo esse conceito de volumetria, por exemplo, ó, a gente consegue fazer, né, esse personagem já sendo visto de cima, né, com um pouquinho mais de tranquilidade. A gente poderia fazer o mesmo X que a gente tem lá em cima, para essa área inferior aqui, ó, e a gente vai localizar o ponto onde a gente devia estar colocando os joelhos, ó. Dá para perceber bem que assim como a própria forma, né, o centro da forma ele é deslocado, né, o centro do nosso desenho ele vai ser deslocado do centro da forma, a parte dos joelhos também, né, então ele fica visualmente muito diferenciado, né, então ele está obedecendo bem essa ideia de equilíbrio que a gente estava querendo dar. E a mesma coisa serve para o cotovelo também, se a gente considerar que as costelas são a nossa referência de tamanho, então a gente tem uma ideia muito mais facilmente aplicável da proporção dessa maneira, né? Então essa proporção da gente ir comparando partes e fazendo com equilíbrio, ela consegue ser muito mais ampla para a gente, muito mais facilmente aplicável, porque a gente simplesmente, quando a gente está fazendo uma posição mais complexa, a gente está sempre comparando tamanhos, comparando o tamanho de uma coisa com o tamanho de outra coisa, para a gente conseguir chegar de fato no nosso resultado. Mas buenas, isso aqui é a nossa aula de proporção de hoje, então essa é uma aula, né, para que a gente consiga começar a trabalhar com um pouquinho mais de independência, né, e com equilíbrio. E é claro que em aulas futuras aí eu posso discutir também o que a gente consegue fazer com desequilíbrio, que também dá para fazer 1 milhão de coisas diferentes utilizando somente a ideia de desequilíbrio para a forma, e a gente consegue dar muita personalidade para desenhos também, né? Então, mas o desequilíbrio é uma noção um pouquinho mais avançada também dentro disso, então é aquilo que eu falei, depois que a gente entendeu a regra, aí a gente pode começar a quebrar essa regra, podemos começar a adicionar o tempero que vai ser o nosso estilo para dentro dos desenhos. Então é isso. Agora, se quiser qualquer outro conteúdo que vocês tenham dificuldade, algum que tenham muita dúvida, coloca aí nos comentários para eu poder dar uma olhadinha. De repente eu adianto algum outro tópico que vocês possam ter muita dificuldade e a gente vai discutindo e evoluindo um pouquinho desse ensinamento. Valeu!